No capítulo 3 de Mateus, somos introduzidos a uma figura icônica e fundamental no plano divino, João Batista. Esse profeta vigoroso, vestido com roupas simples feitas de pelos de camelo e cingido com um cinto de couro, aparece nas regiões do deserto da Judéia. Ele se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, vivendo uma vida austera e incomum. Esse estilo de vida já era um sinal de que João não era um profeta comum. Ele seguia a tradição dos profetas antigos. Homens que não se deixavam prender pelas comodidades ou expectativas da sociedade. Ele surge, então, com uma mensagem ousada e direta. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículo 2. João prega sobre a necessidade de uma mudança de coração, uma transformação interior, e sua mensagem é tão poderosa que atrai multidões. Gente de Jerusalém, da Judeia e das regiões vizinhas do Jordão sai ao encontro de João, e muitos são batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse ato de batismo é mais do que um simples rito. É um sinal de arrependimento, um reconhecimento de que algo precisa ser renovado na vida de cada um. João, contudo, não oferece um consolo vazio ou uma promessa de vida sem desafios. Ele exige sinceridade. Arrependimento para João é mais do que palavras. É uma disposição que muda a maneira de viver. Seu batismo é um símbolo dessa limpeza interior, uma preparação para algo muito maior que estava para acontecer. É nesse contexto que aparecem alguns dos fariseus e saduceus, líderes religiosos da época, que se aproximam do batismo, talvez movidos por curiosidade, talvez por um desejo de validar sua influência religiosa. Ao vê-los, João não hesita e lança uma palavra dura e direta: raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Mateus capítulo 3, versículo 7. Essa expressão forte revela como João enxergava a hipocrisia desses líderes, que, embora aparentassem devoção, mantinham o coração distante de Deus. João sabia que o verdadeiro arrependimento não se resumia a uma cerimônia ou aparência, mas envolvia uma transformação profunda e sincera. Em outras palavras, não basta falar de mudança. É preciso demonstrá-la através de atitudes e escolhas. João ainda faz uma advertência que atinge o orgulho dos líderes religiosos. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 9. Ele desfaz a noção de que a descendência física ou a linhagem seriam garantia de aceitação divina. O que Deus busca é um coração humilde, disposto a ser transformado, independente da herança ou do status. Então João começa a anunciar aquele que viria após ele, o Messias, aquele que batizaria não apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Esse batismo seria algo que João, com toda a sua autoridade e devoção, não poderia realizar. Ele deixa claro que o seu papel é de um precursor, alguém que prepara o caminho para algo muito maior. E com reverência e humildade, João declara: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Mateus capítulo 3, versículo 11. O ápice do discurso de João chega quando ele descreve o papel do Messias, usando uma imagem que era muito familiar para o povo de Israel: o agricultor que colhe o trigo e o separa da palha. Logo em seguida, ainda no mesmo cenário, surge o próprio Jesus, vindo da Galileia ao Jordão, com o propósito de ser batizado por João. Esse momento é de uma profundidade imensa e de um significado espiritual singular. Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, escolhe iniciar sua vida pública com um gesto de humildade impressionante. Ele não chega de forma espetacular ou com um séquito. Ele vem silenciosamente, aproximando-se de João como qualquer outra pessoa, como se fosse apenas mais um em meio às multidões que buscavam o arrependimento. É o rei. Mas ele se apresenta como servo, dando início a uma jornada de identificação plena com a humanidade. Quando Jesus se aproxima, João percebe quem ele é. Imagine a surpresa e, ao mesmo tempo, o misto de reverência e temor que tomam conta de João. Ele conhecia a missão do Messias e sabia que Jesus não tinha pecado algum, o que, em teoria, o eximiria da necessidade de arrependimento ou de batismo. Por isso, ele reage, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus capítulo 3, versículo 14. João sente a grandeza da presença de Jesus e reconhece sua própria limitação diante dele. Ele sabia que estava diante do Santo, aquele que não tinha mancha de pecado e, portanto, não precisaria de um batismo de arrependimento.
No entanto, Jesus insiste, respondendo a João com uma frase que ressoa com uma profundidade espiritual. Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Esse versículo é carregado de significado, e cada palavra de Jesus reflete o plano divino. Jesus não veio ao Jordão por necessidade pessoal, mas para alinhar-se ao plano de Deus de forma completa. Ele está se identificando com os pecadores, colocando-se no lugar deles, como aquele que viria a levar sobre si as iniquidades de todos. O batismo de Jesus, portanto, simboliza sua disposição de submeter-se à vontade de Deus e de viver como representante perfeito da humanidade, mesmo que isso o leve a tomar sobre si as dores e pecados do mundo. Essa obediência e humildade de Jesus ecoam como um prelúdio do sacrifício que ele estava disposto a realizar. Ao ser batizado, Jesus sobe das águas e, naquele exato momento, o céu se abre. É um instante de revelação e glória, onde o mundo natural e o sobrenatural se encontram. Aqui, Deus está confirmando publicamente o início da missão de seu Filho. E eis que o Espírito de Deus desceu como pomba e veio sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. Esse gesto simbólico da pomba não é apenas um sinal visível para os presentes, mas um selo divino, uma demonstração do favor e da aprovação de Deus sobre Jesus. A pomba, símbolo de pureza, paz e renovação, aponta para a natureza do ministério de Jesus, que seria movido pelo Espírito Santo, cheio de compaixão e justiça. Logo após, uma voz poderosa ressoa dos céus, afirmando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 7. É o próprio Deus Pai declarando, para todos que estivessem ali presentes, que Jesus é o Filho escolhido, aquele que traz alegria e satisfação ao coração do Pai. A conclusão desse episódio no Jordão, com a voz de Deus afirmando: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", encerra um momento de plena revelação e de profunda mensagem para quem observava e, claro, para nós leitores hoje. Cada elemento dessa cena no batismo de Jesus contém uma verdade essencial sobre a identidade e a missão dele, e ainda mais, sobre o plano de Deus para a humanidade. Primeiro, ao submeter-se ao batismo, Jesus confirma sua humildade e a profundidade de sua identificação com o nosso estado humano. Ele, sendo sem pecado, passa por um batismo que normalmente seria para pecadores, demonstrando que ele veio para ser um conosco em todas as coisas, exceto no pecado. Isso mostra a solidariedade do Filho de Deus com a humanidade. Ele não precisava do batismo para purificação, mas o faz para nos ensinar que ele se coloca ao nosso lado, que ele compartilha de nossa caminhada e se coloca como o substituto perfeito. O ato de ser batizado é então a manifestação visível de que ele está comprometido com o plano de Deus até as últimas consequências. A presença do Espírito Santo, descendo em forma de pomba, adiciona uma camada de beleza e significado que não podemos deixar de notar. No simbolismo bíblico, a pomba evoca paz, pureza e, em algumas tradições, a própria criação. Pois o Espírito pairava sobre as águas no Gênesis, no início da criação. Aqui, no início do ministério de Jesus, a pomba indica que algo novo está surgindo, uma nova criação em Cristo. A presença do Espírito também anuncia que Jesus está cheio do poder divino para realizar sua missão. Ele não seria apenas um mestre ou profeta, mas alguém capacitado pelo próprio Deus para transformar vidas, curar os enfermos, perdoar pecados e oferecer um caminho de volta ao Pai. A voz de Deus que ecoa dos céus é outro elemento essencial. Quando o Pai declara seu amor por Jesus e afirma que ele é o Filho em quem se compraz, ele estabelece publicamente a filiação divina de Jesus e o fato de que a missão de Jesus não é obra isolada. Ele está agindo em plena harmonia com a vontade do Pai. Essa afirmação é uma introdução ao relacionamento especial entre o Pai e o Filho, uma relação de amor, aprovação e unidade que se tornaria visível em cada ato do ministério de Jesus. Esse é o Filho amado, não apenas um líder religioso ou um sábio, é o próprio Filho de Deus, a expressão viva do amor de Deus por nós. Esse ato de aprovação divina também nos ensina que o ministério de Jesus não é um acidente ou uma reação à história humana. Não é um improviso divino para lidar com o pecado. É o plano eterno de Deus se revelando na plenitude dos tempos. A declaração do Pai reafirma que Jesus é o escolhido, aquele a quem devemos ouvir, seguir e confiar. Por fim, esse evento de batismo não é só um momento isolado na vida de Jesus, mas o início de sua missão pública, onde ele começa a anunciar o reino dos céus.
A partir daqui, Jesus vai pregar, ensinar, curar e demonstrar com sua vida e obras que o reino está presente, disponível e que o coração de Deus é um coração de acolhimento e amor. Então, quando lemos essa passagem, vemos não só a entrega de Jesus, mas um convite de Deus para todos nós. O batismo de Jesus nos chama a uma resposta pessoal: reconhecer quem Ele é, o Filho de Deus, e entender que nossa própria jornada de fé deve também ser um ato de submissão e confiança em Deus. Ele se fez um de nós, Ele aceitou o caminho da obediência completa, e o Espírito e a voz do Pai confirmam que esse é o único caminho para a verdadeira vida. Assim, estamos preparados para o próximo capítulo, onde Jesus, fortalecido pelo Espírito, inicia de fato seu ministério, enfrentando desafios e mostrando que em cada passo dado, Ele está abrindo um caminho para que nós possamos nos reconciliar com Deus e experimentar uma nova vida. A partir daqui, vamos ver o Messias em ação, manifestando o reino com palavras e poder, e deixando claro que Ele é a ponte entre o céu e a terra, o caminho de volta ao Pai. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Storyteller, música por 5sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos, Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. R.N. Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.